Boa noite, dando continuidade à nossa disciplina Comportamento Organizacional. Hoje vamos falar de um tema que eu particularmente adoro muito, né? Diria que é o tema que eu mais gosto quando eu falo de comportamento organizacional, que é cultura organizacional. Mas antes da gente entrar no conceito de cultura, vamos falar um pouco do conceito mais amplo, que é a cultura como um todo. Não, ao invés de começar de cultura organizacional, vamos falar de cultura como um todo, né? E aí, para vocês, eu trago aqui o conceito mais conhecido de cultura, que é do Edward Taylor, né? O que ele diz que é cultura? Vamos ler, depois a gente conversa sobre isso. É aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e todos os outros hábitos, e aqui bem grifado, né? Hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então vamos começar por essa palavrazinha aqui, adquirido. Então cultura, gente, diferente de personalidade que a gente viu no período passado, a personalidade ela pode ser formada pela hereditariedade e também pelo ambiente. A cultura não, a cultura é formada pelo ambiente, na sociedade no qual você está inserido. E o que é a cultura como um todo? Vamos começar pensando na cultura do Brasil, né, comparar ela com outras culturas. O Brasil tem conhecimentos. Então, por exemplo, vamos pegar um conhecimento tecnológico que o Brasil tem. O Brasil consegue produzir aviões, que é um conhecimento bastante relevante, né? A gente já tem até uma tradição neste campo, porque Santos Dumont nasceu aqui no Brasil, né? É um dos pais da aviação, deu uma contribuição muito grande para o desenvolvimento do voo mais pesado do que o ar. É um conhecimento que a cultura, né, brasileira tem, né? E aí isso ajudou muito a criação de colégios lá em São José dos Campos, no investimento da aeronáutica, que fizeram prosperar. E hoje o Brasil tem aí a Embraer, que está entre as 3 maiores empresas aéreas do mundo. Se você pegar Angola, Angola não tem esse conhecimento, né? Crenças. A crença eu posso trabalhar com a questão da religião, né, que é uma forma de crença, né? Aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Então, o brasileiro, de forma geral, a grande maioria é um povo de formação cristã. Então, existe essa crença aqui. Se você for para alguns países ocidentais, como o Japão, como talvez um pouco a China, né? Eu não vou nem comparar com a China, não. Eu vou usar mais exemplo aqui. Eu acho que é até mais fácil, e estatisticamente também pesquisas demonstram isso. Crença, se você for para os países nórdicos, lá a questão de religiosidade é menos intensa. Então, eles não acreditam no ser superior, que formou a Terra, aquela coisa toda. A arte, então, como você define a arte no Brasil? Quais são as formas de expressão da cultura brasileira pelo meio da arte que são mais reconhecidas mundialmente? A música, né? A música brasileira. Você tem o samba, você tem a bossa nova, você tem, né, a alegria da música brasileira, que é bastante reconhecida. Você tem outras formas, a dança, você tem também artistas plásticos. Então, tudo isso é expressão da nossa cultura. A moral, também é bom comparar com os escandinavos, né? A moral, por exemplo, tem a ver com vamos dar um exemplo aqui da corrupção, por exemplo. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Então, aqui no Brasil, infelizmente, um grupo, né, razoável de pessoas tem uma moral que, se você for olhar pelos padrões normais, é uma moral duvidosa, que se apropria, por exemplo, do dinheiro que é dos outros, que se apropria do bem público, né? A gente vê isso muito na política. A gente vê isso no mundo inteiro, mas não de forma igual. Então, alguns países são mais corruptos e têm uma moral, né, mais flexível, que eu vou chamar assim, mais perniciosa, eu não diria flexível, mais perniciosa com relação à corrupção, e outros que são mais rigorosos. Novamente, eu vou dar o exemplo lá dos países nórdicos, né? Os níveis de corrupção são bem mais baixos do que existente aqui no Brasil ou em outros países. E se você falar em moral, questão da cultura, um país hoje que está na beira da guerra, que é a Ucrânia, não é tão conhecido aqui no Brasil,
Mas a Ucrânia é um dos países mais corruptos do mundo. Eu não sei o motivo, mas é um país muito corrupto. Eu já tive um amigo meu que foi para lá. Ele é mulato, né? Parece muito com Colin Powell, que já até faleceu no ano passado, que era um comandante já foi comandante do Estado-Maior dos Estados Unidos, das Forças Armadas Americanas. E uma vez ele foi fazer um trabalho lá, desceu no aeroporto e o que aconteceu? Ele estava a caminho da reunião, já saía dali, ia para o hotel, dali para a reunião, estava a caminho do hotel. O policial parou, o motorista que estava conduzindo ele, chamou ele para fora e ele nitidamente viu que estava rolando propina. E quando o cara retornou e conversou com o cara, que o cara falava inglês, falou: o que houve? Não, se eu não desse dinheiro, você não seguiria a viagem. Assim, ia ter problema, ele ia parar, mas está tudo legalizado, independente de qualquer coisa. Ele iria criar dificuldades. Né? Aí a gente acha que o Brasil é corrupto, tem problemas graves de corrupção. Mas, infelizmente, a corrupção é uma coisa mundial, com os níveis maiores e menores. Um outro país muito corrupto do mundo é a Nigéria. A Nigéria tem um caso bem interessante. A Nigéria já foi classificado como o país mais corrupto do mundo. A Ucrânia fica ali em segundo, terceiro lugar. A Nigéria, eu vi uma história de um camarada que estava entrando no país, né, com o passaporte legalizado, entregou o passaporte e o cara do aeroporto olhou assim e falou assim: você tem que me dar dinheiro para você entrar. O cara olhou, ficou bem indignado, falou: olha, eu não vou te dar dinheiro porque está tudo certo, eu estou com visto, tudo correto, não tem nada de errado. O cara simplesmente arrancou a página. Agora você não está mais legalizado, ou você me dá dinheiro ou você não entra. Né? Então, essa é a moral. Cada país tem a sua cultura, tem a sua moral. As leis, né, que servem muita moral, os costumes e hábitos, tudo isso foi adquirido. Então, a cultura é um todo. Então, se você pegar o brasileiro e comparar com o japonês, o brasileiro é muito mais expansivo, o japonês ele é muito mais introspectivo, né, e tem várias outras características. Cada um tem a sua cultura. Normalmente a gente avalia a cultura em termos de países, né, e pode ser um pouco mais próximo, pode ser um pouco mais diferenciado, mas cada um tem sua peculiaridade. E aí eu começo a falar de um primeiro problema, que é o problema grave da cultura, que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem a tendência a achar que a nossa cultura é a melhor de todas. Né? Isso é chamado etnocentrismo. E aí eu vou até contar uma história aqui um pequeno escrito do Drummond de Andrade, que eu vou explicar para vocês o que é esse chamado etnocentrismo. Né? Chama-se Anedota Búlgara, escrita por Carlos Drummond de Andrade. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando eles disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Por quê? Para nós aqui, né, você matar uma borboleta pode até ser uma coisa assim indesejável, mas não é nenhum crime. Agora, matar uma pessoa é crime. Isso é cultural, gente. Nós aprendemos isso. E quando a gente vê alguém fazendo algo diferente, a gente acha que nós estamos certos e as outras pessoas estão erradas. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga, na época ainda de faculdade, a formação dela, ela era italiana, e estava um grupo conversando, e a gente falando de educação de filhos, tá? Todo mundo novo. Né? E eu não esqueço do que ela falou. Que quando ela ia visitar alguém, se ela fazia alguma coisa de errado, os pais dela, o pai e a mãe dela eram italianos, batiam nela na própria casa que ela estava indo. Aí todo mundo, inclusive eu, falava: não, que absurdo, não se faz isso. Você não pode, primeiro, vamos supor que bater seja uma coisa certa, não vamos entrar nesse método, mas suponhamos que a forma de correção seria essa: dar um tapinha na bunda, bater não é espancar não, tá, gente, por favor. Dar um tapinha na bunda e fazer a correção, né, da coisa errada que a criança fez no lugar que aconteceu, na frente dos outros, na frente da casa das pessoas que estavam visitando. No Brasil, a gente não faz assim. A gente espera chegar em casa e lá a gente fala: você fez errado, aí vai dar algum tipo de sanção, eventualmente um tapa na bunda, alguma coisa assim, um tipo de sanção para tentar corrigir o comportamento da criança. E aí nós começamos a falar: não, o seu está errado, a Itália está errada. Não. Aí ela explicou por quê. Falei: olha, o que acontece é que, como que nós raciocinamos? Se eu estou na casa de uma visita, fui visitar alguém, fiz algo de errado, eu tenho que ser corrigido na hora, mesmo porque, se deixar para corrigir depois, o tempo passa, né, e a gente acaba esquecendo, acaba minimizando a situação. Então, é melhor corrigir na hora. E se você pensar pragmaticamente, está certo, mas ainda assim, na cultura brasileira, isso não é permitido.
Você ir na casa de alguém, o filho seu faz algo de errado, e você fazer uma correção, chamar a atenção dele, dar um tapa na bunda dele na frente de todo mundo. Isso é quase impossível. Mas isso é etnocentrismo. A gente tende a achar que a nossa cultura é a melhor de todas. Então a gente olha o que o japonês faz, fala, isso está errado. A gente olha o que o americano faz, isso está errado. Então tem que tomar cuidado. A gente tem que ter respeito pela cultura dos outros. Então é o que o Sebastião Almeida Júnior fala. Geralmente o humano tem a cultura como sendo algo inato ou natural. Tipo, a nossa cultura é certa, a dos outros não presta. Tá? E outro conceito bastante importante são os níveis de cultura. E é aí que entra a cultura organizacional. Conforme eu falei com vocês, existe a cultura de um país, mas eu posso ir, eu tenho a cultura de uma região. Então, por exemplo, Rio Grande do Sul e Ceará. As pessoas que nasceram no Rio Grande do Sul e no Ceará são brasileiros, então eles têm uma cultura comum do brasileiro. Mas vocês acham que eles são similares ou diferentes? Tirando o sotaque, mas em termos de comportamento, né, de atitude no dia a dia, são similares ou diferentes? O que vocês acham? Nem todos ao mesmo tempo. Reinaldo disse diferentes. Com certeza, né? O gaúcho teve uma colonização europeia, isso influenciou muito eles. Acredito também, não vou chutar aqui, mas também é um clima mais frio, então as pessoas ficam mais isoladas, se interagem menos. Então, o gaúcho ele é mais introspectivo, ele é mais fechado, e o nordestino tende a ser mais receptivo e mais aberto. Não é nenhum estudo científico, tá? Mas eu tive uma experiência, eu achei bem interessante. Quando eu trabalhava na Sul América, eu rodei o Brasil inteiro ministrando treinamento. Quando eu falo Brasil inteiro, eu fui a Manaus, Belém, Recife, Salvador, BH, Rio, né, onde eu trabalhava, estado do Rio, São Paulo, Campinas, Uberlândia, BH já falei, e fui descendo até o Rio Grande do Sul, Blumenau e Rio Grande do Sul. Em todos os lugares que eu ia, principalmente no Norte e Nordeste, o pessoal sempre me chamava, como eu era uma pessoa de fora, e o treinamento durava 2, 3 dias, o pessoal falava, pô, professor, vamos sair para a gente mostrar você para a cidade. Só teve uma cidade no qual as pessoas não me chamaram para sair. Qual cidade foi essa? Você acha que foi Fortaleza, Recife ou Porto Alegre? Foi coincidência, mas foi Porto Alegre. Com certeza. Porto Alegre. E foi engraçado, porque normalmente o treinamento ele era realizado em hotel. Eu ia para o hotel, ministrava o treinamento. E o de Porto Alegre não foi realizado em hotel. Como a sucursal da Sul América era uma sucursal grande, eles tinham um anfiteatro bem grande. Né? E eu ministrei o treinamento lá, que tinha salas de apoio, por de coisa, e não precisou reservar o hotel. Quando eu cheguei no dia seguinte, eu encontrei com o superintendente da sucursal, aquele que tinha me recebido no dia anterior, e aí veio como foi o treinamento, falei, não, tá indo bem, tudo certinho. Saiu à noite aí, veio sair, o pessoal chamou você para sair. Aí eu falei assim, não, ninguém me chamou para sair, cara, foi muita coincidência. Ele olhou assim pro colega dele, ele botou a mão na cabeça, tipo assim, que vergonha. Não, mas aí eu fui lá no Galpão Crioulo e depois eu dei uma passada, Galpão Crioulo, uma coisa que é bem tradicional lá, né? Fui comer lá. Depois eu dei uma passada na Dado Bia, que eram 2 lugares bem legais, conhecidos, né? Só para fiquei pouco tempo, mas saí, mas foi o único lugar no Brasil inteiro que eu fiz sozinho. Mas é cultural, tá? Então você tem a cultura do Brasil, você tem a cultura das regiões, dos estados, e você tem a cultura da cidade. Então, se eu comparar pessoas de Volta Redonda e Barra Mansa, vai ter diferença. Se bobear, até de bairro, né? Então, nível de cultura. E quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando de um nível de cultura, que é a cultura que predomina dentro de uma empresa, de uma organização. Eu falo empresa, mas uma organização. Então, essa organização pode ser, por exemplo, o Exército Brasileiro, a Marinha, pode ser a igreja, pode ser um clube, uma associação, e pode ser uma empresa com fins lucrativos. Normalmente, o estudo da cultura organizacional é muito voltada para a iniciativa privada, mas também, né, você pode fazer estudos na área de educação. Eu mesmo já fiz uma orientação de mestrado nessa linha. E aí a gente começa, então, agora a falar da cultura organizacional. E a gente traz o conceito do Robbins, do Stephen Robbins, né? O que o Stephen Robbins fez para definir? Esse é o primeiro conceito, são vários conceitos que eu vou apresentar para você de cultura organizacional.
ele pegou uma frase de um juiz americano. O juiz americano estava tendo que dar uma sentença sobre pornografia. E ele falou uma frase assim: eu não consigo definir o que é pornografia, mas a reconheço quando a vejo. Aí ele pegou essa frase do juiz e adaptou para a cultura organizacional. Ele falou: isso cabe perfeitamente em cultura organizacional. Eu não consigo definir o que é, porque não é fácil você definir. Tanto é que eu vou trazer vários conceitos para vocês. Mas reconheço quando a vejo. E aí, isso para mim, essa frase faz todo sentido. Eu sou apaixonado pelo tema, estudei bastante, né, sobre cultura. E aí eu trouxe essa foto, né, da IBM, dá para ver aqui, né, vou te mostrar aqui, dá para ver que é da IBM. E por que eu trouxe da IBM? Gente, a IBM hoje mudou muito, mas quando eu estava no mercado de trabalho, na iniciativa privada, então eu fiquei na iniciativa privada de 1990 até 2008, 2007. 2007 eu estava na iniciativa privada, até hoje tem bastante contato, pela UF eu presto consultoria, né? Converso com pessoas, mas principalmente pelas consultorias eu vejo o que está acontecendo. Então, nesse período que eu estava na iniciativa privada, por exemplo, se você, naquela época, se você colocasse assim, em uma sala 30 pessoas e falasse assim, aqui dentro tem 2 que são da IBM. Se eu fizesse entrevista com essas 30, eu conseguiria tranquilamente distinguir quem eram os 2 da IBM. Por quê? As pessoas se comportam de uma mesma maneira, né? Elas são muito padronizadas, elas são muito influenciadas, porque a IBM tem uma das culturas organizacionais, ou tinha, né? Hoje ela mudou muito, ela, na época, tinha uma das culturas organizacionais mais fortes. E aí eu conversava com o cara, às vezes eu ia para um evento, um treinamento, encontrava alguém da IBM. Passava 6 meses, 1 ano, eu encontrava com outra pessoa da IBM. Parecia que eu estava conversando com a mesma pessoa. Às vezes eu até confundi depois o nome. Passou o tempo, então, lá em 2006, 2007, eu estava na Peugeot e vi um cara que tinha trabalhado na IBM, ministrar treinamento. Ele não falou que tinha trabalhado na IBM. Mas quando eu comecei a conversar com ele, eu perguntei: você passou pela iniciativa privada? Eu falei: passei pela IBM, passei. Cara, só pelo jeito dele falar. Ou seja, você reconhece como uma cultura organizacional molda uma pessoa. Quando você entra num ambiente, você vê as pessoas conversando, tomando decisão, sendo criativo, trabalhando no dia a dia, você consegue entender, quando você conhece bem o assunto, como uma cultura organizacional moldou todo aquele comportamento. Qual o poder que ela tem? É lógico, né? Vai depender do tipo de cultura. Então, algumas empresas, eu vou falar isso mais adiante, mas já vou começar a adiantar, tem uma cultura organizacional muito forte, então ela molda muito mais o comportamento das pessoas. A IBM é um exemplo. Das empresas que eu trabalhei, a Souza Cruz também é a mesma coisa. Uma cultura organizacional muito forte. Aí, se você botar 30 pessoas da Souza Cruz mais sala, 30 executivos de várias empresas, se tiver 2 da Souza Cruz, eu conversando com eles, eu consigo identificar quem é o da Souza Cruz. Tá? Então, essas empresas têm uma cultura mais forte. E outras nem tão medianas e outras mais fracas. Mas é isso aí, a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí eu mostro aqui para vocês, olha, eu achei essa frase aqui recentemente, eu achei muito legal. Esse cara foi presidente da IBM durante muito tempo, e a impressão que eu tinha depois se confirmou. Esse cara que foi quem, né, Gerstner, Louis Gerstner, ele foi quem alavancou demais o resultado da IBM. E ele mesmo falava, isso eu descobri recentemente, que o que eu aprendi na IBM é que cultura é tudo. O que eu posso dizer para vocês é o sucesso que a IBM teve deve-se muito ao tipo de cultura organizacional que lá foi forjada. Né? Nos primórdios da empresa, por exemplo, juntava essas pessoas e tirava uma foto com uma frase ao fundo, think, coisa que não era comum. Né? Pense. Se você voltar lá na década de 40 e 50, as empresas eram tayloristas, então só pensavam os executivos. Na IBM, não, todo mundo era obrigado a pensar. Que era uma questão cultural. Tá? E aqui só para atualizar um pouquinho, né? Ontem foi domingo, eu estava vendo a Lia Luft, eu não conhecia a Lia Luft, nunca li nenhum livro dela. Eu, normalmente, infelizmente, eu li poucos livros e romances, né? Gostaria de ler mais, li poucos. Mas tenho interesse, vejo, gosto das pessoas dando entrevista, eu gosto de ver as obras dela, infelizmente não leio tanto. E a Lia Luft, vou ser sincero, não conhecia quase nada. E aí passou na Globo News, passou uma pequena reportagem sobre ela e eu fiquei vendo.
E aí foi a primeira vez que eu vi uma entrevista dela. Para quem não sabe, ela é uma escritora premiada aqui no Brasil e faleceu essa semana de câncer na pele, que ela já estava há algum tempo. Ela começou a dar entrevista, e eu falei assim, não. Eu reconheci a Lia Luft como uma professora e como uma pesquisadora, né? E foi engraçado que a primeira o idiota do como que ele chama, aquele que apresentava o Big Brother Brasil, qual é o nome dele? O Pedro Bial. Nossa, repórter em mala. Aquilo é uma mala sem alça, chato pra cacete, fraco, mas tudo bem. Ele aí pegou uma entrevista dele com ela em 2010, a antiga entrevista, e ele começa a entrevista perguntando assim: olha, o que te influenciou mais, né, a ser uma escritora? O seu inconformismo ou então ter estudado as letras? Ela perguntou na lata, falou assim: nenhum nem outro. Ou seja, ela não teve a menor delicadeza para responder. Eu ri demais. Eu falei: bem, filha, deu uma porrada nesse idiota do nosso amigo Pedro Bial. E aí, quando ela começou a falar, ela tem uma sensibilidade, né? Essa frase dela: a maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade, querer com mais doçura. Então, você mostra uma pessoa sensível, mas quando ela fala, ela parece muito mais uma professora, uma pesquisadora. E aí, eu fui pesquisar, ela foi durante quase 15 anos professora universitária. Ela fez mestrado, né? Então, ou seja, essa questão de estar dentro de uma empresa, de uma área de educação, ajudou a formar a personalidade dela. Só para atualizar um pouquinho vocês de como a cultura, né, ela forma, a cultura organizacional forma a personalidade da pessoa. Ela, apesar de ser sensível, uma excelente escritora, premiada, mas ainda assim, o período que ela passou na academia forjou o estilo de comportamento dela. E aí eu pergunto para vocês, gente, eu fui a São Paulo e tirei essa foto. Essa foto aqui é da CSN. É da CSN, gente. Vocês concordam que é da CSN? Esse aqui é o escritório da CSN lá na Faria Lima. A Ana Luísa já disse que não, com certeza não. E aí eu pego a frase do Hobbes, não consigo definir o que é, mas reconheço quando eu vejo. Então eu sei que isso aqui não é um escritório da CSN. Isso aqui eu tirei essa foto, ele é do Google, tá? O que é? Você vai trabalhar de bicicleta, as pessoas vão informar, cada um monta a sua baia da forma que é mais adequada, porque isso está enraizado na cultura. Se você falar para os executivos da CSN, podem ir de bicicleta, fazer isso, fazer aquilo, eles não vão fazer, porque não está na cultura da empresa. Não é assim da noite para o dia que você faz as coisas mudarem, né? Então, a gente consegue olhar para uma empresa e falar assim, olha, dá para ver como que é a cultura. E ela é muito importante mesmo. Então, vou dar um exemplo aqui, no material de leitura que eu disponibilizei para vocês, fala bastante. Processos de fusões, que hoje é extremamente comum. Então, aqui no Brasil, nós tivemos várias fusões, ou incorporações, você pode chamar do jeito que você quiser. Eu diria que, na maioria das vezes, é incorporações. Você teve a Perdigão com a Sadia, que virou BR Foods. Você tem Banco Itaú com o Unibanco, que virou Itaú, né? Aí fora, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem a Times, que na época juntou com a American Online, que era uma empresa de tecnologia, né? Serviços de internet. Muitas das vezes, o fracasso, né, de algumas fusões se deve à má gestão da cultura organizacional, das diferenças que existem nos dois lados que estão se tornando uma nova empresa, tá? Então, esse é o primeiro fator. O processo de fusão organizacional tem que tomar muito cuidado com a cultura organizacional, fazer com que elas conciliem e que elas possam gerar o melhor resultado possível, né? Só para falar do exemplo lá da American Online, né? Eles tiveram que desfazer a junção da Time Warner. Você tinha de um lado a Time Warner, que era uma empresa tradicional no mercado de informação, de jornalismo, e do outro lado você tinha a molecada da American Online. Então, aí você ia ter uma reunião, de um lado aparecia aquela molecada de bermuda, tênis, maneira despojada de falar, de abordar as questões, e do outro aqueles caretas tradicionais executivos da Time Warner. A coisa não fluiu, a coisa não rodou, né? Não houve um trabalho, né, de se analisar essas culturas e ver como que elas poderiam serem trabalhadas de forma a buscar um resultado melhor. Pelo contrário,
O que aconteceu é que as culturas diferentes fizeram com que fracassasse o processo de fusão. Mas você pode usar a cultura como diferencial competitivo, né? Então, a Ambev fez isso. Eu já falei, para quem teve aula comigo no período passado, eu falei que a Ambev ela usou a cultura organizacional dela. Na verdade, eu trabalhei na Brahma, quando ela virou Ambev, eu trabalhava na Brahma. A Banco Garantia, que tem uma filosofia, né? O César Sucupira, o Herman Teles e o Jorge Paulo Lemann, que é o homem mais rico do Brasil hoje. Eles eram donos do Bom Garantia e começaram a fazer várias aquisições. Uma delas foi a Brahma, que na época eu trabalhava na Brahma. E os caras eram muito agressivos, né? Muito agressivos mesmo. O que eles faziam? Eles davam metas e as pessoas tinham que bater a meta. E tinha que ter um compromisso, eles tinham que literalmente vestir e suar a camisa da empresa. O salário era um salário normal, salário de média de mercado, mas com metas agressivas. E o que acontecia? Quando você atingia a meta, seu salário dobrava, triplicava. Isso que eles faziam. Então, a Brahma já tinha 14º, eles criaram o 15º salário, mas o 14º era automático, todo mundo recebia. Mas o 15º era só para quem atingia as metas. Só que isso acabou ficando muito agressivo. E era perceptível, não sei se aí tem alguém, mas eu já tive alunos que ou fizeram estágio ou que trabalhavam na Ambev, aqui, né, na unidade de Piraí. E era no início das redes sociais, e tinha uma aluna que não saía do WhatsApp. Hoje ninguém sabe, naquela época não era tão comum, né? E eu achei estranho, como eu conhecia ela, né? Eu falei, olha, no final da aula, assim, mas você não saiu do celular hoje. Ela falou, não, professor, me desculpa, mas deixa eu te mostrar aqui. Ela mostrou, era um WhatsApp do grupo da Ambev. Eu falei assim, eu sou estagiário e eles mandam o WhatsApp o dia e a noite inteira e final de semana. E se eu não responder, eles me desligarem como estagiário. É muito agressivo, eles cobram demais, né? E aí ela falou, mas se eu me dedicar e conseguir apresentar resultados, eles vão me efetivar e depois vão me promover. Então, é aquela coisa de competição, né? A cultura dela é de buscar resultados, e, se necessário, pisar na cabeça dos outros. E acabou ficando o clima na Ambev acabou ficando conhecida como uma empresa extremamente agressiva. E aconteceu isso aqui que está nessa reportagem aqui, olha. Durante muito tempo, os executivos da Ambev mostraram-se orgulhosos da imagem criada em torno da empresa, de uma empresa que leva conceitos como competição e meritocracia ao limite. Isso que eu acabei de falar para vocês. Vai ao máximo. Desde que o trio de banqueiros Lemann, Teles, Sicupira compraram a Brahma, a empresa forjou uma das culturas corporativas mais particulares do país, né? Então, na Ambev venciam os melhores, eles praticamente não importavam. Para ganhar bônus milionários, muitos funcionários sentiam obrigados a abdicar da família e até encarar algumas brincadeiras que beiravam a humilhação. Então, por exemplo, você tem uma meta de vendas, você não cumpriu a meta, você tinha que dar umas voltinhas no caixão. O seu gerente fala assim, não cumpriu a meta não, põe no caixão, vou dar uma volta, você é um fracassado, isso e aquilo, né? No curso de MBA, isso aqui eu falo para quem teve aula comigo, no curso de MBA interno da empresa, quem dissesse alguma bobagem, rapidamente se tornava alvo dos colegas, que atiravam tomate de tecido. E aqui eu dava esse exemplo para falar do tipo de personalidade, né, que é o tipo A, que é extremamente agressivo. Jogava tomate, você falou merda, né, você vai ser sacaneado, essa coisa toda. E aí, pelo menos aqui, fingiram, né, mas que não mudou, estavam dizendo que estavam querendo mudar, né? Nessa lógica darwinista, só os melhores sobrevivem. E aí, estavam dizendo que ela estava tentando virar paz e amor. Não virou paz e amor. Eu vou ser até sincero para você, não sei se tem que virar paz e amor, não. A empresa é assim, é uma característica dela. Lógico, não tem que descumprir a lei, não tem que fazer assédio moral, tudo isso acho que tem que ser repensado. Mas a questão da cobrança, de ser uma empresa que busca resultados, que quer que as pessoas tenham um comprometimento, é uma estratégia que ela tem, né? E pessoas gostam, tem pessoas que gostam disso, não é meu caso, mas tem pessoas que gostam disso. E digo mais, se eu tivesse lá os meus 20, 21 anos de idade, pelo menos 2, 3 anos, que depois que você trabalha na empresa, você trabalha em qualquer lugar. É mais ou menos para quem já nadou no Rio, né? Você nadar no Rio contra a correnteza. Depois, você nadar a favor da correnteza, você vai de braçada.
que é tão duro, assim, é tão cobrado, né, que dificilmente você vai achar um ambiente tão competitivo quanto aquele. E quando você vai para um outro ambiente, você fica nada até descostas, como diria nosso amigo. Tá? Mas esse estilo competitivo da Ambev trouxe resultados. Então, ela começou como Brahma, a Banco Garantia comprou, começou a se ampliar aqui na América do Sul, começou a comprar cervejarias, a Quilmes, na Argentina, no Uruguai também comprou, se não me engano, a Colorado, comprou da Venezuela, comprou a Antártica, dominou toda a América Latina. E depois ela fez uma parceria. Na verdade, ela fez uma fusão, olha que legal, ela fez uma fusão com a Embev. Na verdade, ela fez uma fusão com a Interbril. A Interbril era, na época, era a maior cervejaria do mundo. Era uma cervejaria belga. Só que a Interbril era desse tamanho, era enorme, né? E a Ambev era desse tamanho. Aí, nesse processo de fusão, o que acontece? É troca de ações. Surge uma nova empresa e as ações dessa nova empresa você distribui entre os dois. É lógico que o pessoal da Interbril ficou com muito mais ações. Então, teoricamente, é uma aquisição da Interbril, né? Está comprando a Ambev. Só que, olha que coisa interessante, a Interbril, sendo a empresa, entre aspas, que estava comprando a Ambev, normalmente, quando isso acontece, o modelo de gestão que prevalece é da empresa maior. O pessoal da Interbril não fez isso, pelo contrário. Uma das coisas que, quando eles analisaram a cultura, eles falaram, pô, a cultura da Ambev é muito mais interessante para o nosso negócio do que a cultura da Interbril. Pegou o cara da Ambev e botou para ser presidente da Interbril, que foi a nova empresa. A junção da Embev com a Interbril com a Ambev virou Embev. E o presidente dessa nossa nova empresa era brasileiro, era da Ambev. Mas por quê? Não era à toa, por causa da cultura. Eles quiseram levar essa cultura para toda a empresa. E mais importante, logo depois eles compraram a Anheuser-Busch, que fabrica a Budweiser. E quem foi seu presidente? E quem é o presidente até hoje? Um brasileiro, forjado nessa cultura de maior agressividade da Ambev. Então, a cultura pode ser um diferencial positivo. Tá? É lógico, se não for bem trabalhado, pode ser um negativo. Eu já falei para vocês na Ambev, do pessoal que ficava dentro dos caixões. No HSBC também tinha uma coisa bem interessante. Né? Alguém entrava de licença médica, o pessoal era tão desconfiado, a cultura é uma cultura de tanta desconfiança, que eles mandavam detetives particulares visitar as pessoas para saber, entregava flores para saber se a pessoa estava doente ou não. Isso é uma coisa doentia, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso é uma cultura organizacional, de desconfiança, que tinha dentro do HSBC. Isso pode trabalhar negativamente. E mais um exemplo de como a cultura pode ser algo bastante positivo é a Southwest. A Southwest é uma empresa que opera somente dentro dos Estados Unidos, é uma das que tem maior lucratividade durante muito tempo, e ela tem várias estratégias que levaram ao sucesso dela. Uma das estratégias, por exemplo, é na questão de operações, ela só utiliza os aviões da Boeing, e ela tem um motivo para isso, ela quer economia de escopo. Então, ela só precisa treinar pilotos para pilotar Boeing, né? Não precisa aprender Airbus, então você tem flexibilidade, você tem economia na hora de treinar. Você é mecânico, só trabalha com um tipo de avião, né, daquela coisa toda. Então, essa é uma das características dela. E uma outra característica que também ajudou e muito ela ser a líder americana em termos de aviação, em termos de lucratividade, é a cultura organizacional. Tem até o nome para isso, é Golfiness, que é bobeirada, não tem uma tradução literal, mas eu busquei aqui na internet, é como se fosse bobeirada. Então, a cultura na Southwest ela é chave para o sucesso dela. Não é o único fator que influenciou, mas foi um dos fatores que realmente... E se você olhar para a Southwest, ela é realmente um ponto fora da curva nas empresas aéreas no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Né? Só para dar um exemplo, né? A empresa aérea, até a década de 80, vou botar aqui no Brasil até 90, mas nos Estados Unidos até 70, 80, era glamour, né? Era uma coisa sofisticada. Então, a primeira vez que eu voei foi numa ponte aérea Rio-São Paulo. Eu trabalhava no Rio e aí mandado para uma reunião em São Paulo.
Eu fui no avião da Varig, né? A Electra. Gente, a ponte aérea era 55 minutos, demorava um pouquinho mais do que demora hoje. E serviram arroz com camarão, eu não esqueço disso até hoje. Tinha uísque sendo servido lá, então era uma coisa assim de elite, né? E aí você tinha as aeromoças, a escolha da aeromoça, a primeira coisa que eu olhava, o perfil era se era bonita, se era apresentável, aquela coisa toda, eram extremamente elegantes. Tanto é, né, as aeromoças eram tão bonitas que tinham o calendário das aeromoças da Varig, né? Aquele calendário todo ano saía, coisa chique. A Southwest começou a mudar esse padrão, essa cultura, né, de beleza. Isso era mundial, a Varig era assim, né, nos Estados Unidos, todo lugar era assim. Uma das coisas que ela foi uma das introdutoras do modelo de low cost. E aí ela mudou o padrão de serviço de bordo, de comissárias e... Como chama aquele cara? Comissários de bordo e aeromoças. Comissário de bordo e aeromoças. A questão mais não era beleza, a questão era comprometimento com a empresa e pessoas alegres e divertidas. Então, primeira coisa, o uniforme deixou de ser aquele uniforme imponente, todo elegante, sofisticado, né? A Air France era alta costura, o pessoal da alta costura que fazia o uniforme. Passou a ser uma camisa de malha, uma calça e vamos que vamos. Aí pessoas que não estavam no perfil, pessoas, por exemplo, gordinha, que não eram bonitas, mas que eram divertidas, que eram alegres, que eram comprometidas, começaram a ser contratadas. Isso era uma das coisas da cultura dela. A outra era, tipo assim, estimular ser mais próximo dos seus clientes. Então, vou dar um exemplo aqui, que é da cultura da Southwest. A pessoa, uma vez foi viajar, chegou lá, ela descobriu que ela não poderia levar o animal de estimação dela na cabine, uma regra. Estava dentro de uma caixinha, e aí a pessoa falou, não vou poder viajar então. Aí a pessoa que estava atendendo falou assim, seu cachorro é mansinho? Eu falei, me dá ele aqui, eu vou levar para casa, eu cuido dele. Aí quando você voltar, você pega ele comigo. Tá? Uma vez por mês, o Callahan, que é o cara que criou essa cultura é Callahan, que é o dono da Southwest. Ele era muito louco. E mais uma vez por mês, ele falava, gente, estou indo para o restaurante da Matriz. Quem quiser falar comigo, só vir aqui. E tem voo de graça. Se você, como era da empresa, quem estiver em outro estado, vem aqui, vamos trocar ideia. Então ele conversava, trocava ideia, recebia bem o pessoal, conversava, trabalhava as insatisfações, e com isso nunca teve greve. Uma outra coisa, também da cultura, de ter empatia, de se colocar no lugar dos outros. Durante uma semana, todos os executivos, pessoas que ocupavam cargos maiores, tinham que ocupar cargo da linha de frente, ou seja, tinha que ser carregador de mala, tinha que ser recepcionista ali, né, para fazer o check-in, aquela coisa toda. Então, várias coisas desse tipo fizeram que a cultura da Southwest fosse diferenciada. Se vocês pesquisarem em vídeos, vocês vão achar de vez em quando alguns comissários de bordo engraçados fazendo piada. A maioria deles é da Southwest. E aí foi isso. Isso foi uma das coisas da cultura organizacional que ajudou a Southwest a ser uma empresa diferenciada. E o que diz? Olha, a capitalização da Southwest, capitalização de mercado Southwest, é maior do que a capitalização combinada de todas as empresas baseadas nos Estados Unidos. Ela tem tido lucro cada ano de sua existência, desde o seu primeiro ano de operação. E lucro na área de aeronáutica não é fácil, tá? Ela é a quarta maior empresa, quando fui ver essa reportagem, ela era a quarta maior empresa americana, hoje eu não sei o que ela é, em termos de passageiros domésticos e milhas voadas. E qual o motivo de sucesso do Southwest, né? E que as outras empresas aéreas não têm? Ela tem uma cultura única chamada de bobeirada, golfiness, chamada de bobeirada por algumas pessoas, que mantém a moral dos seus empregados alta, ou seja, mantém um clima legal dentro da empresa. Ela é muito séria em manter os custos baixos. Então, isso está na cultura e é compartilhado com as pessoas. Olha só que coisa de louco. Então, vamos supor, eu estou entrando lá num Boeing para viajar de Dallas para Nova York. E aí o pessoal começa a contar o número de passageiros. Suponhamos que o Boeing que eu estou voando tem a capacidade para 150 passageiros. E aí chega no 92, a equipe da Southwest começa a bater palma. Os comissários de bordo, as aeromoças, todo mundo, piloto.
E aí, vamos saber por quê. Eu falei, não, a gente sabe que a partir do número 92 é o break-even point, é o ponto de equilíbrio. A empresa passa a ter lucro a partir daqui. Então, ou seja, as pessoas sabem, né, elas têm a informação que a maioria das outras empresas não tem, né, na aviação, em qualquer outro campo, não tem. Então, faz parte da cultura disseminar essa informação, saber da importância do custo, que a empresa tem que pagar seus custos. Uma das coisas para pagar seus custos é que tem que ter pelo menos tantas pessoas num voo. Né? Avião dá dinheiro voando, parado no solo não pode. Então, para não ter atraso, se, por exemplo, tem o pessoal da limpeza não chega no horário correto, os próprios pilotos, o pessoal vão lá fazem a limpeza, para ela não ficar, ou seja, para manter o custo da empresa baixo. Há um comprometimento. Nunca fizeram uma greve, pelo menos até essa reportagem. Ela lidera a indústria no desempenho de horário. As pessoas têm como preocupação em não atrasar. Em 2002, o preço de ação aumentou 29% por ano. Ou seja, até 2002, desde a sua fundação na década de 70 até 2002, ela aumentava 29% por ano. Tá? A cola que mantém junto a Southwest, né, provavelmente é a cultura corporativa. Tá? Não é o único fator, é lógico que cada um que escreve puxa para o seu lado. O pessoal da estratégia usa muito o conceito da Southwest para dizer que ela tem uma estratégia bem interessante. Mas é tudo isso: é estratégia, é cultura, uma liderança diferenciada. Né? O Callahan é um cara muito louco, um cara muito bom. E tudo isso ajuda a empresa a ter uma cultura diferenciada e positiva. Beleza, gente? Vamos lá. O que é cultura? Então, aqui é a primeira conceituação de cultura. Eu trouxe em inglês para vocês. Cultura é uma característica única de qualquer organização. Então, toda empresa tem uma cultura. A partir do momento que é uma empresa já está há algum tempo no mercado, já funciona, né? Ela pode ser uma cultura mais fraca, mais forte, mas sempre tem uma cultura. Em empresas grandes, sempre vai ter uma cultura. Ela pode ser mais predominante, pode ser mais fraca, mas sempre tem. Olha, e aqui ele repete, enquanto o fenômeno de cultura organizacional é difícil de definir sucintamente, o Robbins diz isso e, aqui no nosso caso, Christensen diz a mesma coisa. É difícil você definir o que é cultura, mas, olha só, compreender pode ajudar a gestão, né, a prever como a sua empresa provavelmente vai responder às diferentes situações. Se eu conheço a cultura e eu olho para o futuro e falo, o futuro espera mercado aberto, o futuro espera menor custo, o futuro quer que as empresas sejam mais criativas. E aí você olha para o futuro e você olha para a empresa. Se você conhece a cultura da empresa, você consegue dizer como ela vai reagir a essas mudanças. Tá? E a cultura também, em função disso, vai ajudar a avaliar as dificuldades que a empresa pode experimentar quando se confrontar com esses desafios. Redução de custo pode ser um desafio, ser criativo pode ser um outro desafio, né? E identificar as questões prioritárias para que as lideranças, né, para os gestores abordarem, onde estão preparando a empresa para competir para o futuro. Ou seja, você olha para a sua empresa, você olha para a cultura, você olha para os desafios, né, você já começa a prever como que ela vai responder. E aí você já sabe quais são as dificuldades que ela vai eventualmente vai ter para atender o futuro que aguarda a empresa. E aí você tem que agir para fazer a chamada gestão da cultura. Que a cultura não pode ser algo estático. Ela pode ser um diferencial competitivo, mas, eventualmente, ela pode ser um diferencial negativo. Ela pode não estar mais preparada para o mundo, né, que está rodeando ela, ou seja, ela precisa de mudar. Tá? A cultura organizacional, isso aqui já é um conceito muito falado, afeta e regula a maneira que seus membros, né, seus empregados. Então, eu trabalho numa empresa, se ela, igual a IBM, tem uma cultura forte, todo mundo que trabalha lá, e aí vai ser em função do quê? Todo mundo que trabalha lá, 2 pontos. Quem trabalha mais tempo vai ser mais afetado, e quem ocupa cargos mais altos aí vai ser mais afetado ainda. Então, são 2 fatores importantes na internalização da cultura. Se eu trabalho há muito tempo, a empresa tem uma cultura forte, eu trabalho há muito tempo e ocupo cargos altos, você pode ter certeza que eu estou completamente impregnado, estou pintado nas cores da empresa, que tá, né, o que mostra aqui. Então, é aqui. A cultura organizacional afeta e regula a maneira que seus empregados pensam, a forma como eu penso,
como eu sinto as coisas, como eu percebo as coisas e como eu ajo, né, dentro de uma estrutura. E o que é cultura? Aí, como que surge a cultura? A cultura surge ao resultado das experiências de aprendizagem comum. Eu vou aprendendo, cara. Então, o que deu certo vai sendo incorporado, e o que deu errado também vai sendo incorporado. Não faça isso, faça aquilo. E aí, às vezes, você não sabe de onde surgiu isso, mas é porque está na cultura. Fala assim, olha, há 10 anos atrás alguém fez isso e deu certo. Ninguém lembra mais o que a pessoa fez, mas todo mundo começou a repetir. E aí você não sabe por quê, mas você continua fazendo. Né? Vamos supor, nessa empresa, as pessoas que estudaram, numa época, por exemplo, que não era comum ter graduação, mas é uma empresa que as pessoas que estudaram, fizeram graduação, fizeram um bom curso, cresceram na empresa. E aí você começa a criar a cultura. Você só vai crescer aqui se você estudar. Se você, né? Ou então, se você for uma pessoa ambiciosa, ou se você for uma pessoa criativa. Pessoas criativas tiveram uma ascensão de carreira mais rápida. E aí, isso é uma experiência. E as pessoas veem, olha, o cara é criativo, ele deu ideias novas, ele implantou produtos e serviços novos e ele cresceu. E aí, aquilo ali começa a se espalhar. E as pessoas começam a fazer isso e continuam crescendo. Você não lembra mais da origem disso. Aquilo ali foi incorporado na cultura. Tá? É uma experiência de aprendizagem comum. Deu certo, continua. Deu errado, você não faz mais. Né? Pelo fato da cultura formar a base da identidade do grupo e do pensamento compartilhado, das crenças e sentimentos, uma das mais decisivas e importantes funções dos líderes, particularmente os fundadores têm um papel fundamental, é a criação e a gestão da sua cultura. Então, você cria uma cultura organizacional. Né? São comportamentos, igual você tem uma cultura de um país, você tem uma cultura de um estado, e você vai ter uma cultura de uma empresa, no nível, né, que a gente está falando um nível mais baixo. E aí ela vai ser o quê? Ela vai valorizar a criatividade, ela vai valorizar o que ela vai valorizar ali dentro. Tá? E aí é importante que os fundadores e os gestores façam a gestão dessa cultura, normalmente sempre com apoio da área de recursos humanos ou gestão de pessoas. Estou falando rápido, gente. Pegando aqui uma parte, ninguém respondeu. Será que tem alguém aí? Alô, tem alguém aí? Aqui, professor. Então tá. Obrigado, Ana Luísa. Obrigado aí, Leonardo. Vamos lá. E aí, já que a gente falou da cultura e do papel do líder, vamos reler aqui. Ó. Uma das mais decisivas e importantes funções dos líderes, particularmente os fundadores de uma empresa, é a criação e a gestão, né, o gerenciamento da sua cultura. E aí eu vou pegar o nosso amigo Steinbrück. Eu penso muito diferente de Steinbrück, né, mas ele é um empresário diferenciado. Eu sou apenas um professor, mas democraticamente me sinto no direito de pensar diferente dele. Eu acho que a CSN estaria em melhores mãos se tivesse, por exemplo, lá com a Gerdau ou com uma outra empresa. Tá? Mas vamos lá. Rapaz, o Benjamin Steinbrück sabe muito bem o que é cultura organizacional. E ele faz uma excelente gestão, ele consegue comunicar isso para a equipe dele e faz com que as pessoas reproduzam o que ele pensa, pelo menos em algumas áreas estratégicas. Então, eu vou dar um exemplo que veio até de um aluno da UF, que ele trabalhava no interior do Mato Grosso. Lá ele tem fazendas também. E reuniram todos os executivos da empresa para receber o Steinbrück para uma palestra lá, ele falar sobre resultados, sobre objetivos e metas da empresa. O que aconteceu? O Steinbrück chegou e o que ele achou? Achou um clipe no chão. E ao invés de falar dos resultados, ele pegou aquele clipe e começou a falar. Olha como vocês cuidam do patrimônio dessa empresa. Eu achei esse clipe aqui no chão. Isso não pode acontecer. Vamos cuidar, assim como você cuida desse clipe, vamos cuidar da gestão do nosso dia a dia, vamos diminuir o custo, né? Vamos, né, fazer que a nossa empresa tenha mais lucratividade. Gente, o cara é dono da empresa. Ele tem lá um império dele, querendo ou não, é um império na área de mineração e siderurgia, é um império. E ele é uma liderança. Quando ele fala do Clips, ele está transmitindo uma mensagem de cultura que as pessoas têm que prestar atenção no gasto no dia a dia. Eu acho só que ele acaba exagerando. Eu até entendo o motivo dele, né? Quando você fala em estratégia, a CSN, principalmente a CSN, ele foi lá para uma área também de
de gado. Então, essas empresas de mineração não tem diferenciação, eles trabalham com commodities. Então, gado é commodity, minério de ferro é commodity e aço é commodity. Então, você não tem como ganhar um dinheiro pela diferenciação. Você ganha pela quantidade e pelo custo. Então, você tem que realmente trabalhar fortemente custo para você ter maior lucratividade. Então, bobo ele não, com certeza ele não é. Mas quando ele dá esse recado, algumas pessoas levam para um ponto que eu falo, olha, será que é isso mesmo que ele queria transmitir? Não sei, de repente até é. Eu conheço um gerente de recursos humanos, já saiu da CSN, por isso que eu estou falando. Ele não é mais o gerente da CSN, mas ele levava a ferro e fogo esses conceitos do nosso amigo Steinbrück. Então, por exemplo, cadê minhas canetas? Minhas canetas não estão aqui. Estão aqui do meu lado. Tenho aqui uma caneta Bic. Essa, na verdade, nem é Bic, é Compactor. Né? E aí, o que acontece com a caneta Compactor? A Compactor não, mas a Bic, você vai gastando a caneta e ela vai diminuindo na tinta. Eu tinha um gerente de RH que era tão incorporado no conceito cultural do nosso amigo Steinbrück, que ele só devolvia e só te dava uma caneta nova se você levasse a velha. Gente, pelo amor de Deus. E aí, copinho de água para beber era regulado. O pessoal estava falando que ia chegar o dia, os alunos contavam para mim, né, na UF aqui, ele ia começar a segurar o papel higiênico, perguntar o que você ia fazer, número 1, número 2, para ver se ele liberava ou não o papel higiênico. Mas é isso, né? Chegando no limite é isso. Então, isso é o que o Steinbrück criou dentro da CSN. Se você pegar aqui o Bill Gates tem um estilo de gestão completamente diferente. Quem é que cresceu com o Bill Gates? Quem é que tem ações na empresa? Quem trabalhava com ele lá no início e trazia boas ideias. Então, como que era a cultura foi forjada a Microsoft? Liberdade, nível de hierarquia baixo, né? Você recompensado por gerar novas ideias lucrativas. Então, tudo isso fez com que a empresa prosperasse. E aí, isso forjou a cultura. É lógico, depois que ela fica enorme, monstruosa, a gente tem que chamar alguns administradores para fazer os seus quadradinhos, cada um no seu quadrado. Ela acaba não ficando tão solta igual ela ficava no passado. Mas alguns valores referentes à cultura permanecem. Então, se estimula a criatividade, ao pensar, o livre acesso das pessoas. Então, tudo isso está forjado lá na cultura da Microsoft. E eu trago aqui um exemplo daqui da região, que eu acho que ainda a cultura não está formada, ou então, né, que é o Osmar, ele é dono da Drogaria Moderna e também tem empreendimentos imobiliários. Ele tem uma rede boa de drogarias espalhada aqui pelo estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio, na região. Né? Mas eu gosto de observar a cultura, ainda não está bem formada a cultura do pessoal, eu acho que não. Mas aí pode ser que continue sempre assim, ou pode ser que ele, de uma forma deliberada, comece a formar uma cultura dentro das organizações dele. Depende de quem? Depende do fundador, já que ele não está vivo, e dos gestores. Tá? De uma estratégia para que se trabalhe a cultura dentro da organização. Beleza. Aí eu não li isso aqui, né? Os costumes, as tradições, a maneira usual de fazer as coisas dependem muito do que foi feito antes e do grau de sucesso que foi, então. Isso nos leva à fonte primordial da cultura, os fundadores da empresa. Aquilo que eu falei bastante, ó. O que foi feito e o grau de sucesso. Foi feito algo, deu certo, é incorporado à cultura e depois você começa a repetir aquilo ali sem perceber. Foi feito algo, deu errado, aquilo normalmente é rejeitado. E com o passar do tempo, você não lembra o que foi feito. Você não lembra do sucesso, você só lembra que aquilo ali é bem visto. Tá? Então, isso tem a ver com a cultura. Assim, vou começar a ler Bom, vou ler tudo. Cultura organizacional, conjunto de valores e normas compartilhados. Então, se eu trabalho numa empresa, eu não tenho valores e normas, forma de comportar que todo mundo é igual, a cultura é fraca. Então, não é tão relevante. Se ela não é valores e normas que controla a interação, ela ainda não está fazendo diferença nem para o bem nem para o mal. Bom, assim, aí qual é o achado que se deu? Né? Uma estrutura organizacional, que é aqueles organogramas que a gente conhece, que a gente estuda bastante administração, assim como uma estrutura organizacional, como eu vou dividir minha empresa, quais áreas vão existir, marketing, finanças, sistema de informação, gestão de pessoas, como vai ser hierarquia, direção, superintendência. Então, tudo isso, a estrutura
você pode usar para fazer uma vantagem competitiva, né? Se você tem uma estrutura diferenciada que consegue atender bem às necessidades do mercado. A cultura organizacional também pode. Ela pode ser utilizada para aumentar a eficácia da empresa. Então, você tem que conhecer esse conceito, tem que aprofundar nele e saber trabalhar. E aí, a cultura, essa palavra-chave da cultura é isso aqui, ó, controla a forma que as pessoas agem no dia a dia. Tá? A cultura, quanto mais forte for, quanto mais tempo você estiver na empresa, quanto maior for o seu nível hierárquico, maior vai ser a maneira como ela vai controlar a forma como as pessoas agem dentro da empresa. E como que ela vai influenciar? A maneira como interpreta e gerencia o ambiente, como toma decisão, como trabalha informações e como se comporta. Vamos dar um exemplo para cada um, bem rapidinho aqui. Olha. Como que ela controla? Eu chego num ambiente, olho para ele, e aí o que eu vou fazer? Eu vou interpretar o que eu estou vendo e vou tomar ações. Isso em função da cultura. Então, vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei na Sul-América, a Sul-América tem uma cultura bem característica, forte. Ela é baseada, por exemplo, na hierarquia. Ela é uma empresa mais conservadora. Ela é baseada um pouco na desconfiança e na formalidade. São conceitos importantes lá dentro. Um dia eu fui trabalhar e eu esqueci de botar minha gravata. Eu odiava trabalhar de gravata, né? Mas eu levava lá dentro da minha pastinha e nesse dia, todo dia eu trocava a gravata. Esse dia eu esqueci de botar na pasta. Eu sempre chegava mais cedo. Estou trabalhando e meu chefe também chegava cedo. E ele chegou, passou por mim, ele fez uma cara horrível. Eu olhou para mim e falou assim, André? Eu falei, o que houve? Ah, fiz merda. Mas não estou sabendo, não, chefe, fiz merda. Você está sem gravata? Eu falei assim, rapaz, esqueci. Eu esqueci de trazer a gravata. Eu falei, não, você não vai trabalhar sem gravata, não. Isso era 8h30. Eu falei, você sai agora dessa sala, espera o comércio abrir e compra uma gravata para você. E só volta aqui com gravata. E aí ele falou, se entrar um diretor aqui dentro e ver você sem gravata, você acabou como profissional. Porque passa uma imagem muito negativa para os executivos da empresa. Eu trabalhava na matriz. Mas foi até legal da parte dele, tinha uma preocupação comigo. E eles não podem te ver, porque quem não trabalha com gravata não pessoas que não tem futuro, não pode. E aí ele viu a situação, ele me viu sem gravata, ele analisou o que poderia acontecer e tomou uma decisão. Mandou eu sair do trabalho, parar de trabalhar, esperar o comércio abrir e só voltar quando eu comprasse uma gravata nova. Então, isso tem a ver com cultura. Tá? Tomada de decisão. Toma decisão mais arriscada, toma decisão mais conservadora. Quais os critérios que eu uso para tomar decisão? Uso mais o feeling? Uso mais os fatos? Tudo isso a cultura organizacional vai te influenciar. E aí eu trago aqui um informativo também de uma empresa que eu trabalhei. Foi na época que eu trabalhei 2 vezes, na Souza Cruz, e essa foi na primeira vez. Né? Na Souza Cruz, de pai para filho. A Souza Cruz valorizava muito isso. Engraçado, né, que hoje isso é mal visto, mas isso aí foi na década de 90, há tem um tempinho, né, não sei se hoje ainda estão assim, mas como que se tomava a decisão? Vou contratar alguém. E aí tinham 2 candidatos. Um era filho e o outro não era filho. Eu contratava o que era filho. Se os 2 tivessem a mesma competência. Eu contratava o que era filho. CSN, em Walter Redonda, se alguém já trabalhou, também era assim. Tinha essa tradição de tomada de decisão, de contratação de pessoas, valorizando quem já tinha trabalhado lá. E a Souza Cruz fazia isso em todos os níveis. Então, nessa reportagem aqui, desse jornalzinho, falava, por exemplo, dos mecânicos, né? Que o filho dele já estava lá com menor aprendiz, falava de vários cargos, mas dos níveis mais baixos do nível mais alto. E é engraçado que tem uma situação que a Souza Cruz tinha essa questão de valorizar os filhos de empregado para entrarem lá, mas ela também tinha uma outra coisa da cultura, era da meritocracia, no sentido de que as coisas deviam ser justas e corretas. Era uma cultura bem interessante. Tinha que ser correto, né? E ela sobressaía sobre várias outras coisas. Sobre o compadrio, por exemplo. E aí eu vou dar um exemplo, como é que vocês vão entender isso. Eu comecei a trabalhar na fábrica, que foi a primeira fábrica da Souza Cruz, e eu conheci lá um trainee na área de produção, fiquei muito amigo dele. Depois eu rodei, voltei, aí eu voltei a trabalhar na Souza Cruz, e aí voltei a trabalhar com ele. Mas na primeira vez lá, ele já me contou, ele era um cara muito extrovertido, muito legal, e aí ele me contou por que ele estava trabalhando. Você sabe por que eu entrei como trainee? Eu falei, porque você passou no processo seletivo, um processo seletivo difícil, complexo.
Aí ele começou a rir. Não, André, tudo bem. Mas não foi por isso, não, porque eu vou te explicar por quê. Teve mais um motivo. Eu até sou bom, mas não sou tão bom como você está pensando, não. Aí ele contou. Quando ele fez o processo seletivo, era para trainee de manufatura e tinham 3 vagas. Olha só que interessante de como a cultura, né, ela influencia. Tinham 3 vagas. E concorrendo com ele, tinha um filho de um diretor importante dentro da empresa. E aí, a empresa valoriza, naquela época, valorizava trabalhar filho de diretor. Aí, tá. Só que, assim como a empresa valoriza, você tem 2 pontos da cultura. Assim como a empresa valoriza você trabalhar filho de empregado, ela também valoriza a meritocracia. E aí, o que aconteceu? Passaram 3 pessoas, o meu amigo Harrison passou em 4º lugar e o filho do diretor passou em 5º. Se na cultura organizacional o que prevalecesse fosse a questão do apadrinhamento, do QI, ele teria entrado. Isso era importante? Era. Ninguém questionava isso. Mas mais importante, engraçado, mais importante do que ser filho de alguém era ter mérito. E a área de seleção, dentro da sua autonomia, disse: ele passou em 5º. E eles falaram: ele passou em 5º. Se quiser, o que vocês vão fazer, eu não sei. Mas ele não passou. Entre os 3, ele não passou nem em 4º, ele passou em 5º. E, salomonicamente, como que eles resolveram? Contrataram 5. Eram 3 vagas, passaram para 5. Ou seja, eles não colocaram ele em 3º lugar, não colocaram ele em 4º, deixaram ele em 5º e aumentaram mais 2 vagas. E aí o meu amigo Harrison acabou entrando. Para vocês verem como que a questão da cultura influencia a tomada de decisão, né? Como trabalha as informações. Algumas empresas você dá as informações, as informações são soltas, né? Soltas no sentido de que ninguém prende informação. E outras é o contrário, quem tem informação tem o poder. E uma delas que eu trabalhei, foi quando eu trabalhei na produção, foi na Souza Cruz, na segunda vez que eu trabalhei lá. Tinha caderninho, todo mundo que trabalhava na produção tinha um caderninho, igual esse aqui. E o processo produtivo era um pouco complexo. Toda vez que dava problema na máquina, eles viam qual era o problema e anotavam a solução. E ninguém dava esse caderninho para ninguém. Porque ele sabia daquilo e ele não passava para ninguém. Porque quando desse problema de novo, ele ia lá e resolvia. Então, quem tem informação tem o poder. Isso funcionava bem lá na época, mas em outras empresas não funcionam. Tem empresas que o cara começa a segurar muita informação, só mandado embora. Não, você tem que compartilhar a informação. Cada caso é um caso. Algumas empresas não veem problema em você segurar a informação e outras veem isso como algo grave. E aí, em algumas você vai segurar mais informações e outras você vai ser mais liberal, vai ser mais transparente. Tá? Algumas empresas são mais liberais e outras são mais conservadoras. Aqui, por exemplo, o que nós temos aqui? Aqui nós temos um escorregador que foi colocado no restaurante da CSN. A CSN ocupa um prédio de 2 andares, lá na Brigadeiro Faria Lima, e aí, para deixar o pessoal mais descontraído, eles colocaram esse restaurante. Vocês acham que algum executivo vai descer de terno pelo escorregador, ao invés de descer pela escada? Mais ainda, vocês acham que esse escorregador é da CSN? Não, esse escorregador não é da CSN. Esse escorregador, sim, é de uma empresa, e esse escorregador ele está dentro também do Google. Do Google da Microsoft, eu não lembro. Mas essas empresas de tecnologia. Porque as pessoas se comportam de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Se você botar isso lá dentro de uma empresa que tem uma cultura tipo a Sul América, tipo a CSN, que são culturas mais tradicionais, mais conservadoras, menos aberta a coisas novas, ninguém vai lá essa porcaria, vai enferrujar. Se você cair lá, se você escorregar, isso é arriscado você perder a sua roupa e ainda pegar um teto de uma ainda. Tá legal? Beleza, gente? Estou falando rapidinho, mas está tudo gravado, depois vocês dêem uma olhadinha. Aqui eu já falei, mas só para reforçar com vocês, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Você tem a cultura dominante. Ah, não, disso aqui eu não falei, não. Eu falei da cultura geral. Normalmente, a empresa tem uma cultura que é a dominante. Então, se você pegar uma IBM, que tem uma cultura forte, se você pegar uma Microsoft, que tem uma cultura forte, o Facebook, que tem uma cultura forte, ela é chamada a cultura dominante. E você tem as subculturas, ou seja, dentro da cultura da empresa, assim como você tem um país com uma cultura e estados com culturas diferentes, você também tem subculturas dentro da empresa.
Então, você pode ter uma cultura específica. Em indústria, isso é relativamente comum. Você tem a cultura do setor de compras. Você pode ter uma subcultura do pessoal de finanças, da área de informática. Então, cultura dentro da organização que expressa valor compartilhado por alguns grupos, normalmente ligados a setores que eles atuam. Tá? E o que tem em comum entre os dois? Valores essenciais, que vai estar aqui e aqui. São valores básicos dominantes compartilhados por toda a organização. Então, esses valores essenciais vão estar na dominante e nas subculturas. Já falei bastante de cultura forte versus culturas fracas, né? Beleza. Então é isso. E o que fazem as culturas? A cultura como um passivo. Eu falei lá atrás, ela como uma vantagem competitiva. E posso dizer que ela também pode ser um passivo, ou seja, ela pode ser uma barreira ao desenvolvimento da empresa. Ela pode estar indo muito bem de uma hora para outra parar de funcionar, por isso você tem que fazer a gestão. Às vezes você tem que fazer direcionamentos da cultura. E aí, deixa eu ler e vou explicar para vocês. Olha, a cultura organizacional pode ser uma barreira à mudança. Às vezes é necessário mudar. E a cultura trava a mudança. E aí a cultura se torna passiva quando os valores compartilhados, a cultura, né, que está sendo compartilhada, não estão em concordância com aquilo que poderia melhorar a eficácia da organização. Ou seja, o ambiente mudou, o mundo deu muitas voltas, o ambiente está diferenciado e a forma de agir de uma empresa não está mais adequada para aquele mundo. Aí você precisa fazer o quê? Você precisa se adaptar. E aí você tem que mudar a cultura, e não é fácil fazer isso. E isso aqui eu falei bastante também, pode ser uma barreira a aquisições e fusões. A possibilidade do negócio dar acesso está mais relacionada ao grau em que as culturas são compatíveis entre si. Então, tem 2 exemplos aqui de cultura, né, de como ela pode ser um passivo. Tem 3 exemplos, na verdade. O primeiro foi das montadoras nos Estados Unidos, naquela crise que nós tivemos em 2008, 2009. Como que é a cultura dos executivos das grandes montadoras? Eu acho que, mesmo depois dessa crise, não sei se mudou, não, gente. É aquela coisa de hierarquia, aquela coisa bem taylorista mesmo. Eu sou o presidente da Ford, da GM, eu sou o cara, aquilo e aquilo, tá, beleza. Só que a fila andou, as coisas mudaram. E aí nós tivemos uma crise muito forte, a crise do subprime, que afetou fortemente o mercado americano, e a GM faliu. Gente, a GM faliu, ela foi estatizada, foi saneada pelo governo americano e depois foi privatizada de novo, mas a GM faliu. E nesse processo, antes ali da estatização, né, que eles chamaram de nacionalização, mas a estatização, como diz, né? Eles são o rei do livre mercado, para eles falar a palavra estatização é um pecado. Um pouco antes da coisa degringolar de vez, os presidentes de empresas montadoras foram chamados para conversar com o Obama, lá era com o Obama, não sei se era com o Obama ou se era com o Bush, não sei quem que estava ainda em 2008, 2009, era um período de transição. Cara, bicho pegando, as empresas todas ferradas. Você sabe como que eles foram para a reunião em Washington? Cada um pegou seu jatinho particular e foi. E aí, no dia seguinte, foi um escândalo. Todos os jornais americanos falaram assim, olha, os caras vão pedir dinheiro público dos impostos nossos suados e eles não têm a humildade de pegar um voo de carreira. Eles vão de jatinho. Eles não perceberam que estão ferrados, que estão falidos. Mas a cultura, então, o cara não consegue se imaginar. E essa questão da cultura, por exemplo, a GM era tão forte que na GM, até pouco tempo atrás, você tinha elevador por hierarquia. Isso, para mim, é tão absurdo, mas tão absurdo, que o meu primeiro emprego, vocês não tinham nem nascidos ainda. Foi em 1988. Eu trabalhava na fábrica de cigarros, na área de recursos humanos, treinamento, desenvolvimento. A matriz ficava no centro do Rio, fica até hoje lá fica na Candelária 66. E eu ia muito à matriz para conversar com a direção de RH, diretoria de RH, com o gerente, principalmente com diretoria não, com o gerente de RH, fazer treinamento, aquela coisa toda. Uma das primeiras vezes que eu fui, isso foi em 1988, gente. Eu entrei no elevador, o assessorista mandou eu sair, porque aquele elevador estava chegando um vice-presidente e eu não podia subir com ele. Eu devia ter 21 anos de idade. Eu olhei com cara feia para o diretor e para o assessorista.
Tipo assim, que palhaçada é essa de empresa que tem elevador para diretor? Né? Eu sempre fui assim, né? Eu olhei assim, que coisa ridícula. Sabe quando você balança a cabeça e fala assim, a gente não está mais nessa época. Isso em 88, até pouco tempo atrás, a GM tinha elevadores separados para os diretores. Ou seja, o cara não conseguia se ver viajando no avião de carreira. Da cultura. E aí, o que acontece? Essa cultura não serve mais, tem que mudar, a fila andou. Muito similar foi o que aconteceu com a Varig. A Varig faliu, não foi sem motivo. Era uma série de benesses. Enquanto já estava tendo lá nos Estados Unidos as empresas de baixo custo atuando, a Varig não conseguia se imaginar uma empresa de baixo custo, né? Low cost, né? que a gente fala, né? que é amendoim e água mineral, e olha lá, hoje, graças a Deus, está com pandemia, que nem isso tem, nem águas dão mais para a gente. Ela servia caviar, uísque, caviar não, mas camarão eu já comi mais de uma vez. Era camarão, comida de primeira linha, coisa de restaurante fino. E aí as outras empresas começaram a tomar espaço, e a direção da Varig não conseguia entender isso. E aí tem algo muito simbólico uma vez que aconteceu. A direção da Varig estava em Nova York e teve uma crise, não lembro que crise que foi, na reportagem que eu li, eles tiveram que retornar para o Brasil, urgente. E aí não tinha vagas na primeira classe para todos os diretores, eu não sei lá quantos diretores, vou chutar aqui 10 diretores. Sabe o que eles fizeram? Falaram, não, a gente não viaja se não for de primeira classe. Tiraram o pessoal da primeira classe, deram mais alguns dias de hospedagem, deram um brinde para eles, para que as bonecas dos diretores pudessem usufruir da primeira classe. Eles não poderiam voltar para o Brasil no momento de crise se não fosse de primeira classe. Ai, meu amigo, não vai adiante, não vai falir. Quando eu trabalhei na Brahma, a Brahma só existe hoje porque ela foi comprada pelo Banco Garantia. Que a cultura da Brahma, gente, era cultura de lazer, era bem legal, mas competitividade zero. Né? Então, por exemplo, na hora do almoço, eu tomava 5, 6 chopinhos e fazia parte da cultura fazer isso. Eu tive um primo que trabalhou na linha de produção, ele chegava todo dia de fogo, porque era da cultura permitir que todas as pessoas enchessem a cara durante o dia de trabalho. Você trabalha desse jeito. Eu adorava, mas infelizmente não tinha jeito. Então, a cultura para o bem e pode ser também para o mal. Tá? E aí você tem que fazer a gestão. Se uma crise ajuda, se a empresa está indo para o buraco, né, é uma crise, aí você tem que fazer algum tipo de ação, e fica mais fácil você mudar. Né? E outra é você ter estrategicamente uma gestão da cultura. Você não tem uma crise, mas você está vendo que as coisas do jeito que estão caminhando não vão dar, não vai no bom caminho. Eu digo outra coisa, até por experiência própria. A gestão da cultura é muito mais fácil se a empresa é vendida. Então, por exemplo, a gestão da cultura para uma cultura diferenciada na Brahma só foi possível porque ela foi comprada. Com os donos que existiam, com os acionistas majoritários que existiam naquela época, aquela gestão de cultura não iria acontecer. É muito difícil fazer. O normal é ter uma crise ou alguém comprar. Essa gestão de cultura, olha, é difícil. Tá? E com isso a gente finaliza essa aula de hoje, porque essa outra parte ela já está gravada. Então eu vou interromper aqui a gravação. É lógico, se nosso amigo aqui permitir, né? Interromper a gravação.